Metabolismo de pirimidinas. Nesse vídeo eu trago a síntese, a degradação e a regulação do processo de produção desses nucleotídeos. Essas bases pirimidínicas ou pirimidinas são a uracila, citosina e timina, em comparação com as purinas, adenina e guanina. Isso é a base livre, né? O nucleotídeo recebe outro nome, como a gente já sabe aí desde o vídeo de estrutura dessas moléculas. É legal, para efeito de comparação, citar que a síntese de pirimidinas inicia pela base. Então, primeiro vai ser construída a base nitrogenada, vai ser mostrada aqui a estrutura dela, e depois segue até construir o nucleotídeo. Então, só depois de concluir a produção da base que se une com o açúcar. Isso era diferente lá na síntese de purinas. Também vai depender, esse é o açúcar, né? Vocês já sabem disso, do PRPP, fosforribosil pirofosfato, que é aquele derivado da ribose 5-fosfato. É um açúcar ativado, né? Lembrando desses termos, a produção dele envolve consumo de ATP. Algo que é particular também da síntese de pirimidinas é que existem polipeptídeos com atividade, nesse caso, até tripla ou dupla. Então, no mesmo conjunto, existe, na verdade, um conjunto de enzimas numa mesma megamolécula que vai ter ali 3 atividades, pelo menos. Um deles que vocês encontram na literatura, isso está bem descrito, é o CAD, ou CAD, né? Chama como quiser, que é das 3 primeiras enzimas que vão mediar as 3 primeiras reações da via de síntese das pirimidinas. Carbamoil fosfato sintetase 2, aspartato transcarbamoilase e dihidroorotase. Então, compondo um polipeptídeo único com 3 atividades. As 2 últimas reações da via são realizadas por outro polipeptídeo, a UMP sintase, que é composta pela orotato fosforribosil transferase e pela ácido orotidílico desidrogenase, que aparece na bibliografia com outro nome também, orotidilato descarboxilase. São sinônimos. Isso já tinha aparecido no metabolismo de purinas, até para os nucleotídeos mesmo, nomes diferentes, é a mesma molécula, só sinônimos, né? Mais uma coisa aí que vai necessitar de atenção, então, no estudo, para não achar que é algum erro da literatura ou mesmo, né, do que está assistindo agora. Começando a síntese das pirimidinas, então, no primeiro passo vai ser produzida uma molécula que vocês já conhecem do ciclo da ureia. Só que a síntese de pirimidinas ocorre no citoplasma e não na mitocôndria, como aquela reação que gera esse carbamoil fosfato lá dentro da organela no ciclo da ureia. Então, na primeira reação da síntese de pirimidinas, vai ser construída a moléculazinha de carbamoil fosfato, como está desenhada aqui, né? Daquele jeito que vocês já sabem, mas o que importa é a via e ver grupo químico que ela tem. Ela vai conter um nitrogênio que vem da glutamina, um carbono que vem do bicarbonato, aparece, como eu já citei em outros vídeos, esse carbono vindo do gás carbônico, né? Não é bem assim, é um jeito de eles colocarem ali, mas é do bicarbonato, e mais 2 moléculas de ATP. A enzima que faz isso tem quase o mesmo nome, né? Muda só o númerozinho no final, daquela enzima mitocondrial do ciclo da ureia, carbamoil fosfato sintetase 2, lá é a 1, aqui vai ser a 2, citoplasmática, repetindo, que vai construir carbamoil fosfato com essa estrutura que aparece ali, para a primeira etapa da síntese de pirimidinas. A segunda etapa, o segundo passo da síntese de pirimidinas é unir o carbamoil fosfato com o aspartato, por meio da aspartato transcarbamoilase, gerando uma molécula chamada N-carbamoil aspartato. Ela é quase uma estrutura quase fechadinha, né? Ali não foi esquecimento meu de colocar uma ligação. Então ela é uma molécula que já vai tendo o jeitão aí de uma base nitrogenada como a gente conhece. O terceiro passo vai ser o de transformar o N-carbamoil aspartato em L-dihidroorotato, como está escrito ali. Então esse L-dihidroorotato vai ser uma molécula já com a estrutura fechadinha e a reação mediada aí pela dihidroorotase.
Se na outra reação o N-carbamoil aspartato ainda não estava com a estrutura fechada, agora ele passa aqui por uma desidratação, né, a retirada de água, e a estrutura agora está fechadinha. Na quarta etapa, o L-dihidroorotato vai sofrer uma oxidação mediada pela enzima dihidroorotato desidrogenase, com produção de NADH e de orotato, também chamado de ácido orótico. Essa forma aqui não é a de ácido, né? É a de orotato, mas essa é a base nitrogenada que se constrói primeiro para depois concluir o nucleotídeo. O quinto passo da síntese dos nucleotídeos de pirimidina é o uso do PRPP para receber o orotato, que é aquela base nitrogenada produzida na outra folhinha. Então, o fosforribosil pirofosfato, que é oriundo da ribose 5-fosfato, em reação mediada pela PRPP sintetase. Essa reação consome ATP, né? Agora os dois vão se condensar e eu vou ter o orotidilato, ou OMP, né? Orotidina monofosfato. Isso aqui já é um nucleotídeo, ou um nucleosídeo monofosfato. Né? Vocês vão lembrar dessa nomenclatura lá do vídeo de estruturas. Então, a reação aqui, quem medeia é a orotato fosforribosil transferase, condensando o orotato e o PRPP com produção de pirofosfato inorgânico. Então, essa aqui é a molécula do nosso orotato, junto daquele açúcar ativado, só com um fosfatinho. Por isso que é uma orotidina monofosfato. Até deixei o nome ali embaixo para quem quiser. No sexto passo da via, aquele orotidilato é transformado em uridilato, que é uridina monofosfato, por uma descarboxilase, que vai receber até dois nomes, né? Orotidilato descarboxilase ou ácido orotidílico desidrogenase, como está ali. Então, nessa descarboxilação, se forma uridina monofosfato, e a única coisa que mudou foi aqui nessa região, né? Deixa eu até voltar aqui. A gente tinha ali um ácido carboxílico, e esse ácido carboxílico do orotidilato vai ser removido pela descarboxilase, e agora o meu nucleotídeozinho tem esse formato, mas não do DNA. Na sétima etapa, o uridilato, uridina monofosfato, é o outro nome dele, vai receber 2 fosfatos, um de cada ATP, pelas sinases. Isso da mesma forma como se vê no metabolismo de purinas quando sintetiza a molécula monofosfato. Então eu tenho uma uridina trifosfato, UTP, que já serve para a síntese de RNA, mas não para a síntese do DNA. Quando a célula produz o UTP, ela consegue produzir a CTP também, a citidina trifosfato, porque pode converter um no outro. O R aqui indica o açúcar que compõe o nucleotídeo. Né? De UTP para citidina trifosfato CTP, a única coisa que vai mudar é nessa região aqui. Lá no UTP é um oxigênio com liga dupla, né, aqui, e aqui vai ter um grupo amina. Então, esse NH2 que veio da glutamina em reação que consome ATP. A citidilato sintetase ou CTP sintetase vai mediar essa reação. Então, UTP pode ser convertido em CTP. E lembrando que o CTP atende aí a DNA e RNA, né? Então, é um nucleotídeo que pode ser usado para qualquer um deles. Claro que para o DNA ele vai ter que ser transformado na forma desoxi. Então, até agora, foi produzido o MP, consequentemente o DP e o TP, que já atende aqui ao RNA, e o CTP naquela conversão de UTP em CTP. Todo mundo atende ao RNA, certo? Mas já vim conversando sobre isso, né? O DNA não é atendido pelo UTP e não por essa forma do CTP. E outra, cadê a outra pirimidina, né? A gente precisa dela e na forma de desoxi, que esse nucleotídeo não vai aparecer no RNA, mas vai aparecer no DNA. Então eu vou precisar produzir ele e a gente vai olhar isso agora. As formas desoxi e desoxitimidilato ou desoxitimidina monofosfato, estava na outra folha como desoxi-TTP, mas é produzido antes como TMP, e esse desoxi-TMP vai seguir aí as
com sinases até a forma trifosfatado. Então, o CDP é transformado em desoxi-CDP pela ribonucleotídeo redutase, a mesma coisa que foi visto lá na síntese de purinas. O UDP vai a desoxi-UDP pela mesma enzima. Então, ela trabalha, gera as formas desoxi e aí vem uma sinase que converte o que é difosfato em trifosfato. Uma coisa que é legal de ver aqui, por que está difosfato para essas duas e também aparecia difosfato lá para purinas, na conversão para desoxi? Porque a ribonucleotídeo redutase reconhece apenas esses nucleotídeos com 2 fosfatos. Não reconhece com 1 e não reconhece com 3. Então, num dado momento que eu tiver eles com 2 fosfatos, a enzima reconhece, gera a forma desoxi, aqui está bem abreviado, né? Eu já mostrei a reação lá da ribonucleotídeo redutase, nem botei aqui o resto que acompanha a reação, ela é bem complexa, dá para trazer isso aí. E esse DCTP, depois de receber sinase, e o DUTP, eles vão seguir essa via até aqui embaixo, até formar uma desoxitimidina monofosfato. Então, a síntese vai passar por desaminase, que forma amônio ou amônia, dependendo do pH no meio. A DUTPase, isso aqui para remoção de grupos fosfato, de trifosfato para monofosfato. E a timidilato sintase, que a reação também recebeu um sinalzinho aqui, porque está só abreviada, bem resumidinha, para dizer que de uridina monofosfato eu vou para timidina monofosfato, ambas na forma desoxi. Essa reação é bem mais complicada do que está aqui. Então, isso é para mostrar para vocês a origem do nosso desoxi, né? Timidina monofosfato. Agora, né, dá até para mudar aqui. O que a gente já tem, então? Tem uma desoxi-CTP, que serve para o DNA. E depois da conversão de mono para trifosfato, tem a desoxi-TTP, que serve para esse DNA também. Então, eu tenho tudo isso e mais as formas desoxi dos nucleotídeos púricos que foram produzidos lá no outro vídeo. Agora eu consigo fazer o DNA, né? Então, replicação, como se fala, a síntese do DNA, esse tipo de coisa para atender a demanda da célula antes ali da proliferação. Na síntese de pirimidinas é importante que a desoxiuridina monofosfato seja convertida em desoxitimidina monofosfato, porque esse nucleotídeo não é utilizado no DNA, na construção, né, daquele ácido nucleico. E nessa conversão se usa a enzima timidilato sintase, que vai basicamente metilar a base nitrogenada da desoxiuridina monofosfato, gerando a desoxitimidina monofosfato. Só que essa metilação não é assim tão simples, ela depende do tetrahidrofolato, como está mostrado aqui. Então, a forma química que vai doar os elementos para metilação, os átomos, melhor dizendo, da metilação, N5, N10-metileno tetrahidrofolato. Essa é a forma química que vai ser importante. Quando ele é consumido na reação, forma o 7,8 de hidrofolato. Essa forma pode ser reciclada mediante uma redução que depende de NADPH, em reação mediada pela dihidrofolato redutase. Está aqui o tetrahidrofolato, que agora vai receber carbono e hidrogênio da serina em reação mediada pela serina hidroximetiltransferase. Então, o aminoácido serina doa esses átomos em uma reação que depende de piridoxal fosfato, gerando de novo o N5, N10-metileno tetrahidrofolato, que vai permitir aí a conversão de desoxi-UMP em desoxi-TMP. Esse nucleotídeo eu posso usar na síntese do DNA. Então, só para mostrar com mais detalhe a reação que antes tinha sido apenas simplificada para mostrar ali a origem de cada nucleotídeo desses. Da síntese das pirimidinas, a gente já pode olhar a degradação delas. Então, num dado momento, quando é necessário degradar esses nucleotídeos, se tem uma via mais ou menos desse tipo. Vocês vão encontrar modelos diferentes em livros diferentes. Vocês podem montar a sua via, vão ver nomes ali, como eu já tinha mostrado antes, que pode ter sinônimo, coisa do tipo. Presta atenção para a atividade da enzima, o que ela consome, o que ela gera na reação, que aí vocês vão se nortear para montar a sua via. Essa aqui é uma coisa minha, né?
baseada em alguns livros, então isso aqui é particular no sentido de que para mim faz sentido, pode ser que não faça muito para vocês. É legal prestar atenção em algumas coisas para evitar decorar. Eu também não vou ficar lendo via aqui para vocês, né? Eu acho mais importante a síntese para mostrar de onde vem e onde está chegando com aquela construção toda. Mas é legal se nortear pelo seguinte: tem a citidina monofosfato, CMP. O que a 5' nucleotidase fez com ela? Tirou do nucleotídeo o fosfato dele. Ela é uma monofosfato, perdeu o fosfatinho. No que ela se transforma agora? Num nucleosídeo. Então, aquela nomenclatura apresentada no vídeo de estrutura dessas moléculas, ela é importante sim, porque nucleosídeo, se tu só fala assim, quer dizer que ele não tem o fosfato. Mas tu chama de nucleosídeo monofosfato, ele é um nucleotídeo. Eu sei que é um pouco chatinho isso, mas é da química da molécula, né? Cada molécula tem um nome, dependendo da forma química muda um nome, tem que ter no nome a indicação de o que ela tem ou deixa de ter. Então, citidina monofosfato, perde o fosfatinho pela 5' nucleotidase, vai a citidina. Depois uma desaminase, forma amônio, né? Então removeu daquela molécula e gerou uridina. Quem aparece em vermelho aqui é todo mundo fruto da desoxitimidina monofosfato. Então, uma desoxitimidina monofosfato, depois de passar pela reação da 5' nucleotidase, vai ir de nucleotídeo também a nucleosídeo. Só que ele é desoxi, né? Porque é aquela forma que tinha acabado de ser construída para a síntese do DNA. Então, desoxitimidina monofosfato vai a desoxitimidina. Algo mais que chama atenção é quando eu tenho os nucleosídeos aqui, vejam que se concentra em uridina e desoxitimidina, né, o vermelho de novo, né, segue a via como se fossem separado. Então, a partir daqui, uma fosforilase, como a uridina fosforilase, vai usar fosfato inorgânico em fosforólise para desmontar o nucleosídeo. E aí eu vou ter a base nitrogenada aqui e o meu açúcar está saindo lá. Então deixa eu vir por aqui, né? O açúcar está saindo aqui, ou ele vai ser Dzinho, que é desoxi, ou vai ser ribose 1-fosfato. Aqui a base nitrogenada e ela segue a via de degradação até formar ou beta-alanina a partir da uridina ou beta-aminoisobutirato a partir da desoxitimidina. Então por isso que eu disse, quer estudar isso aqui com mais detalhe, é legal montar a sua via, né? Isso aqui é para mostrar como que vai ser degradado o nucleotídeo pirimidínico. Uma via um pouquinho mais longa que a outra, aqui eu terminei em beta-alanina e beta-aminoisobutirato, que são aminoácidos, mas tem livro que segue adiante, dependendo da fonte que estuda, vai dar bem mais atenção para a beta-alanina, né? Ela tem alguma importância no metabolismo, isso é usado, assim, se não me engano, até como suplemento. Então são coisas que vocês vão perceber aí da via de degradação. Até eu trouxe aqui, né, um resuminho, muito resumido, de para que serve a beta-alanina e beta-aminoisobutirato. Esse aqui é um precursor de succinil-CoA, lá do nosso querido ciclo de Krebs. A beta-alanina com essa estrutura serve para fazer pantotenato e pode aparecer a partir dela malonil com a enzima A. Esse aqui é um intermediário da síntese de lipídios, né? Vai aparecer aí na síntese de ácido graxo e pantotenato para a produção do coenzima A. Ambos são solúveis, né? E tem uma contribuição aí, então, com o metabolismo energético dessa maneira. A regulação da síntese dos nucleotídeos de pirimidina me parece menos complexa que a regulação dos nucleotídeos de purina. A primeira enzima, a carbamoil fosfato sintetase 2, ela é estimulada pelo PRPP, então fosforribosil pirofosfato, e é inibida pela UTP ou uridina trifosfato. Então, essa regulação por efeito alostérico, né, ocorre num sítio de regulação da enzima, acelerando ou freando, entre aspas, a reação. Outra coisa que aparece em alguns livros é que no início da fase S, lá da multiplicação celular,
Aquelas sinases conhecidas como MAPK, né, a gente chama assim, ou MAPK, elas ativam a carbamoil fosfato sintetase 2 por modificação covalente e a pKa na fase final da fase S, né, na etapa final da fase S, por fosforilação também inibe a enzima. pKa é proteína sinase A. Então isso é o que aparece aí, mas não em todos os livros. Então, de novo, nucleotídeo não é fácil de estudar, não só pela complexidade natural das vias de síntese, degradação, salvação, mas porque não aparece completa em todos os livros. Isso chama a minha atenção, assim, porque é histórico. O outro ponto de regulação na síntese de pirimidinas vai ser a aspartato transcarbamoilase. Essa aqui é uma conversa complicadinha, que de novo não está em todos os livros, de ATP estimulando a enzima e citidina trifosfato, a CTP, inibindo. Essa é uma conversa entre purinas e pirimidinas que parece ser útil para equilibrar a concentração delas durante a síntese do DNA ou do próprio RNA. Pensa só, se tu vai precisar de RNA devido à expressão gênica, tu não tem RNA só de purina ou só de pirimidina. Então tu vai precisar de todas elas para compor a molécula. Pelo menos de 4, né? Uma de cada. E aí essa síntese vai ser equilibrada por essa conversa de aparecer uma purina aqui estimulando a síntese de pirimidina. E aqui uma pirimidina inibindo a síntese. Isso é um feedback negativo. Então dá para entender essa conversinha assim de quando tem de mais uma, quer dizer, tem uma demanda sobre a síntese da outra, senão não tem uma molécula de ácido nucleico completa. Então essa aqui vai ser a abordagem do metabolismo de pirimidinas. Eu vou explorar isso ao longo do tempo de outras maneiras, como eu já fiz lá com a via de salvação das purinas. Outra coisa, a via de salvação para nucleotídeos de pirimidina existe, mas ela aparece em um livro bem estranho, para mim parece muito pouca informação, e em outros nem tem. Então eu não trouxe aqui, mas não é uma coisa assim, não vai nunca falar sobre isso. Vamos ver, né? Deixa rolar. Sendo bem sincero, assim, se é para causar confusão, então eu prefiro nem trazer. Isso aqui já dá uma dor de cabeça. Então, boa sorte no estudo aí e eu vou ficando por aqui. Até mais.